noite. Boa noite a todos. E a todos. E a todos, né? Aí quebra, né? Boa noite. Bora lá. O pessoal tá vendo minha tela aqui direitinho? Sim, sim. Beleza. Pessoal, boa noite a todo mundo. Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui da aula de imersão. Pessoal, como tratado ali no áudio, nós vamos fazer o seguinte: 45 minutos eu vou falar o que eu tenho para falar, beleza? E depois eu vou abrir para perguntas aí, e aí a gente vai debatendo nos outros dois tempos aí. Fechou, galera? Fechou. Porque vai ser mais produtivo, tá bom? Maravilha. Então vamos lá. Deixa todo mundo mutado aí. Se alguém chegar dando boa noite, beleza. Tá tranquilo, não tem problema. Não tem problema. Deixa eu só. O Fabão tá aí, Fabão? Fabão tá aí? Não. Não, o Fabão não tá aí. O Betão tá aí? Também não está. Deixa eu ver só com o Fabão aqui rapidinho. Ó, o anfitrião tava com quem? O Fabones. O Fabão tá com. O Fabão tá com o meu número ali. Tá com o meu nome. Ah, beleza. Vamos lá. Pessoal, é o seguinte, eu vou. Ó, deixa quem chegar aí, por favor, deixa mutado, tá? Deixa mutado. Que eu vou falar aqui o que tem que ser falado sobre o primogênito e, e vou destrinchar algumas coisas aqui. Depois eu vou abrir para perguntas, ok? Para perguntas. Vamos lá. Vou dar o play aqui no relógio. Já está gravando. E vamos lá. Então, senhoras e senhores, é o seguinte. O primogênito, ele é gatilho? Não. Não necessariamente ele vai ser gatilho. O primogênito, o gatilho é o primogênito? Também não. Por quê? Porque se eu tenho um movimento, e tá aqui, esse cara aqui é um gatilho. Só que se você for olhar para o dia abril, tá? Isso aqui é a abertura do dia. Isso aqui é o candle 1. Digamos que esse aqui é o 10. Esse cara é o primogênito, mas ele não pode ou não ser gatilho. Porque o gap aqui, ó, pode ser o gatilho. Ou o gap pode ser um candle de continuidade. Porque o gap, porque tem um gatilho aqui. Lá no fechamento do dia anterior, ó, o gap é continuidade, que é um candle de continuidade. E esse cara, que é o primogênito, ele não é gatilho. Ele também será um candle de continuidade. Então, o primogênito, ele pode ser gatilho, mas às vezes não vai ser gatilho, vai ser um candle. E o gatilho? Todo gatilho vai ser um primogênito? Não, porque esse cara aqui, isso tudo aqui é 10 minutos. Esse cara é gatilho, mas ele não é o primeiro 10 do dia. Ele é o 1, 2, 3, 4, 5. É o quinto. Não existe quinto filho primogênito. Não existe isso. Tá? Primogênito é primogênito.
Quem lembra de Faraó lá? Alguém lembra da história de Faraó? E uma das pragas que aconteceu no Egito foi matar o primogênito. Quem é o primogênito? É o primeiro filho. Então vem daí. Porque eu estava conversando com um colega que também é pai de uma criança de 2 anos, e a gente estava conversando, e nesse caso, esse cara, ele era. Ele tinha dois filhos. Dois. Um de 2 anos e uma bebê de 1 mês e alguma coisa. Aí ele, em conversa, eu já pensando, caramba, como é que eu vou melhorar a minha didática em questão do primeiro Kendo e tal. E aí ele veio e falou: Olha, pô, meu primogênito aqui tá demais, cara. O cara não para, o garoto não para, tá numa fase terrível. Cara, sabe aquele momento que eu esqueci, eu não estava mais ouvindo o cara. Sinceramente, a conversa, ele tava falando, eu não estava ouvindo mais. Porque estava tão nítido o que eu queria passar e trazer aqui para o day trade. Eu falei, caramba, a palavra que ele falou ali cai certinho, perfeito. Bebendo água aqui. Então, daí veio o primogênito, tá? O primogênito, ele é baseado no seu tempo gráfico. Primogênito, ele é baseado. A gente só tem. Aí eu vou botar aqui, ó. Tempo, tempo, entrada. Gostei muito da enquete que o nosso amigo Betão fez. Entrada é 1, 3 e 5. A gente filtra a entrada aqui, pessoal. Mas a entrada é filtrada por esse tempo. Depois que os outros falaram. Preste atenção. Não é porque tá dando lá no 1 minuto a entrada que você vai entrar. Não é isso que eu tô falando. E aí, vamos lá. Vou fazer melhor, para não embolar a cabeça de quem tem dificuldade, né? De raciocínio. Então, vamos lá. É, Vou botar aqui, ó, tempo. Até botei, eu ia botar outra coisa. Tempo, macro, mandante. Mandante não. O que ele botou lá na pergunta lá que eu acabei? Deixa eu só dar uma olhada na pergunta aqui, que foi muito, muito interessante. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Entrada. Ah, tá. Operável. Tempo macro operável. Tempo macro operável. É o que, pessoal? O tempo macro operável, ele é o seguinte. Eu vou botar até melhor aqui do que ele botou ali, tá? Até melhor. Vou separar um pouquinho, porque ficou muito boa a ideia do nosso amigo. Tempo operável. A gente vai botar do. Ele botou 30, 60 e 120. Perfeito. Ele botou esses tempos aí, mas vou botar aqui, ó, 10. Preste atenção, 10, 15, 30, 60, 120, 240. Esses são os tempos operados. Por que que eu tô aqui, ó? Eu vou botar em quadradinho com um asterisco aqui, ó. Aqui dentro, ó. Asterisco. Deixa eu até escrever esse asterisco aqui. Ó. Asterisco. Por que que eu vou botar em ele asterisco? Porque ele vai ser operável início do dia. Por quê? O dia começou, né?
Opa, início do dia. Beleza? Aqui sim, ele vai ser o dia, o tempo operável. Depois que fechou nosso amigo 30, tudo vai se basear pelo 30, os primogênitos, né? Então, esse 10 e 15 é só no início do dia. Depois que esses primogênitos pararam, a gente vai olhar só para os maiores. Aí vem, deixa eu botar aqui, ó, tempo. Quando eu falo tempo, a tela, tá? É a tela. Tempo de entrada. Aí vamos botar aqui, ó, tempo de entrada. 1, 3 e 5. Prestem atenção aqui. O 1 e o 3 e o 5, ele é o filtro, tá? Ele é o filtro depois que esse tempo fala alguma coisa. Eu vou mostrar para vocês aqui. Não é que você vai ficar olhando isso aqui toda hora. Não, você sempre vai olhar para cá. É aqui que manda o jogo. Aí, quando está no início do dia, você vai olhar para esses tempos gráficos. É o que esse aqui é o macro. O 10 e 15 no início do dia, eles são o macro, tá? Sabendo que, por isso que eu botei de asterisco aqui. Porque o tempo de 10 e 15 não é macro. A gente batiza ele como o quê? Micro. Então, só para voltar aqui, eu tenho macro, para deixar claro aqui, 30 ao 240. Eu tenho tempo micro, 10 e 15. Eu tenho tempo nano, que é o tempo de entrada. Vou botar a barra entrada. Botar a barra entrada aqui, ó. Entrada. 1, 3 e 5. E aí eu tô colocando esse cara como um asterisco aqui. Por quê? Porque aqui, ó, é o tempo operável, né? Essa escrita aqui em cima, tempo macro operável. E início do dia, porque o 10 e o 15, eles são macro do dia. Mano, depois que o primeiro. Isso é só o primogênito. Depois que o primogênito acabou, o 10 nasceu outro 10 acabou. Aí é 15. Aí depois nasceu um 30 é 30. Daí, meu irmão, é só olhar para o macro. Olhou aqui, beleza. Estamos aqui. Eu vou apagar isso aqui, tá? Para a gente seguir. Aí é o seguinte: o que que vai acontecer aqui? Depois na gravação dá o print, dá o print aí, né? Se tiver alguma dúvida. Se alguém quer tirar o print aqui? Não tirou? Tem alguma dúvida aqui? Só para voltar e não perder. A aula não vai ser gravada, Davi? Sim, sim, sim. Pode depois tirar o print, quem É, quiser. depois tira o print aí. Falar. Valeu. Valeu. Então é o seguinte. Aí o que que vai acontecer aqui? O gatilho, ele pode ou não ser o primogênito. E o primogênito pode ou não ser gatilho, né? Sempre do primeiro. Aqui, o primeiro. Quando eu olhar o primeiro, opa, esse cara não é gatilho. E ele é o primogênito. E esse aqui é gatilho, mas também não é primogênito. Então, o primogênito, ele pode ser gatilho ou não. Mas o gatilho, necessariamente, ele não vai ser o primogênito. Então, por quê? Porque esse cara aqui é gatilho. Mas ele não é o primeiro de 10 minutos. Então,
quando a gente fala de primogênito, ele é atrelado, ele é enraizado ao tempo gráfico de cada primeiro fechamento, daquele tempo gráfico. Beleza, Davi, tranquilo. Já entendi sobre o primogênito. Como que se comporta ele, como é que a gente olha para ele. Agora eu quero ver como que eu identifico as estruturas desse cara. Vamos lá. As estruturas do primogênito, ele vai ser o seguinte. Ó, estrutura, eu vou escrever aqui, ó. Presta atenção, hein? As estruturas dos primogênitos são gatilhos, gatilhos internos, e fibras rompidas. Isso aqui é estrutura do primogênito. Pô, mas calma aí. Esse primogênito é gatilho? Aí você vai ver com base na abertura do mercado. Por quê? Vou desenhar aqui para você entender. Eu não vou ler pergunta agora, hein? Se for boa noite, boa noite. Aí vamos lá. Eu tenho aqui, ó, fechamento do dia anterior. Esse aqui é o dia anterior. Ó, dia anterior. Beleza. Tracei uma linha aqui, ó. Dia anterior. A abertura do mercado. Toda vez que você vê essa linhazinha amarela, é onde o mercado abriu. O mercado abriu aqui, ó. Pronto. Aí foi a abertura do mercado. Eu não sei, galera, o que que aconteceu aqui atrás, tá? Vamos se basear que aqui, ó, é uma estrutura que foi rompida, tá? Ficou lateral aqui, ó, e desceu isso tudo e ficou lateral aqui, beleza? Vamos imaginar isso aqui, ó. Ó, ele foi descendo, 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 descendo. Pá, 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 pá. Aí ficou aí, ó. Aí desceu. Aí, vamos lá, isso tudo é dia anterior. Aí, o que que vai acontecer? O mercado abriu ali. O mercado, vou desenhar duas hipóteses aqui. Duas hipóteses. Essa é a primeira hipótese, ó. Esse aqui é o primeiro candle de 10 minutos, né? Esse é o primeiro candle de 10 minutos. Aqui vai ser uma outra situação, outra situação. Vou botar até outra linha aqui, ó. Ó. Assim, vocês vão entender já já. E o mercado abriu aqui, ó. Fez isso. Aí, nesse caso aqui, muita paciência aí que eu vou ainda mostrar no gráfico lá as coisas que eu quero mostrar, que eu já botei tudo separadinho. Já preparei a aula antes de eu sair para o mercado. Então, já está tudo no esquema. Muita paciência aí. O que que acontece? Tudo isso aqui é o dia atual. Eu só estou colocando um exemplo, tá? Exemplo. Vou colocar aqui assim, ó, como azul aqui, ó. Que isso aqui tudo, daqui para cá, ó, dia atual. Exemplo.
Close. Melhor. Então, esses são os exemplos. Que exemplos são esses? Tudo aí é 1 minuto. Aí eu estou dando 2 exemplos. Quando ele é positivo e quando ele é negativo. Atenção aqui. Quando eu tenho um gap de alta, eu tenho um gap de alta. Que gap é esse? É um gap que eu tenho aqui. Vou botar ele aqui assim, ó. Ele abriu aqui, tá? Ele abriu aqui e abriu lá. O mercado abriu lá. Então, esse é o gap invisível, tá? Tá aqui, ó. Esse é o gap invisível, que é o candle invisível. Se no primeiro exemplo, com a abertura do 10 minutos, e esse aqui é um 10 minutos, tudo isso aqui é um 10 minutos. É o primeiro, é o primogênito do 10. Primogênito do 10 minutos. Primogênito do 10 minutos. São 2 exemplos aí, tá? E aí o que que acontece? O primeiro exemplo aqui, opa, deixa eu só melhorar aqui. Primeiro exemplo e segundo exemplo. O primeiro exemplo, ele é um candle de continuidade. Ele não é gatilho, porque o gatilho é o nosso amigo gap. O gatilho é o nosso amigo gap. E aí, o 10 minutos, com a abertura do mercado, ficou positivo. Esse 10 minutos, pelo 10 minutos, ele é o primogênito. Mas esse cara não é gatilho. Beleza, tá tudo jóia. Agora, no segundo exemplo, com a abertura do gap, do jeito que tá aí, o nosso amigo, no segundo exemplo, ele é o primogênito e também será o gatilho. E aí, tem uma grande diferença aí. O primeiro, ele continuou, ele é o candle de continuidade, é primogênito. O segundo é gatilho e também o primogênito. Melhor ainda, ele é o primogênito e também gatilho. Por quê? Porque o nosso gap é positivo e ele desceu. Então, tudo bem até aqui. Aí o que que vai acontecer? E se for, Davi? E se for ao contrário? Se for ao contrário, seguinte, o dia anterior fechou aqui em cima. O dia anterior fechou aqui em cima, ó. Fechou aqui, ó. Esse é o dia anterior. Fechou aí. E aí, Davi? E o gap não é mais verde, né, pessoal? O gap não é mais verde. O gap agora, ele é o quê? Ele é vermelho, né? Vou botar de laranja simbolizando o vermelho. Então, o nosso gap aqui, ó, é vermelho. Aí, olha como é que mudou agora. Agora mudou. O nosso exemplo um, ele é o primogênito. Por quê? Porque é do tempo dele, o 10 minutos. E agora também será o gatilho. Agora, se for no exemplo 2, ele será o primogênito, porque ele é o primeiro do 10 minutos. E não será gatilho, porque ele será candle de continuidade, porque nem o gap é gatilho, porque o gatilho em si está aqui em cima. Então, o candle é o gap, que é o candle fantasma, é o candle invisível, é o candle como diz meu filho, ele é um candle de continuidade, não é gatilho, porque o gatilho está lá em cima.
Tudo bem aqui? E aí, já aproveitando o desenho que está aí, a gente vai pegar essa informação e agora a gente vai entrar só num pouquinho, só no contexto, que eu já falei do contexto, né? Isso é massificado no exercício 1, exercício 2 e exercício 3. Mas eu tenho que pegar isso aqui para ficar bem enraizado para vocês depois assistirem, tirarem print, mandarem a pergunta de vocês. Vamos falar do contexto. O contexto agora é o seguinte: se eu for olhar para o primogênito verde, né? Primogênito verde. Cara, tem a sala de espera agora, ô Fabão? Não, tem não. Tem não, Dabzão. Eu que tô colocando mesmo, manual. Ah, tá. Tem Eu um já cara puxei chamado, esse. chamado Uber aí, Então, o já. Uber. User, sei lá. Então, esse user tá lá até que ele me responda, né? E tem uma pessoa chamada cliente que tá entrando e saindo. Justamente, eu já falei com ele, mas ele não tá visualizando o chat. Ó, Eu vou remover da pessoal, próxima vez pra vamos quando ele lá, falar no hein? Telegram a gente saber. Vamos lá respeitar. Ó, lembra do respeito? Eu tô respeitando você, eu peço respeito também, hein? Então bota o nomezinho lá, a regra é essa, é o Charlinho. Por favor, Não, não o Charlinho a erra. gente já sabe. Já sabe já? Já sei quem é. Ah, Uhum. é o coisa. Ah, sim. É o Então Charlie Star. Uhum. coloca o nome que tá lá no grupo do Telegram. Por gentileza, é uma regra, tá bom? E vamos respeitar aí. Com todo, com todo respeito aí a você. Eu peço também respeito, tá? É um cara chamado cliente. Pô, cliente de quê? O meu não é. Aqui não tô. Enfim. Então eu vou perder o foco aqui. Então vê aí, Fabão, por gentileza. Tá com poder até pra me multar aí, pô. Aí o que que acontece? Quando a gente olha para o nosso amigo 10 minutos aqui, nosso amigo 10 minutos, o verde, né, o primeiro exemplo, claro, ele é o que da fibra? Ele está trabalhando, qual é o contexto dele? Qual é o contexto do primogênito 10 minutos dentro da fibo que eu estou trabalhando? Que fibo que eu estou trabalhando? A fibo de baixa. Eu estou trabalhando essa fibo de baixa, se baseando no primeiro exemplo. Esquece o segundo agora. Então, ele na sua teoria, fazer isso pela teoria de Dow. Não necessariamente ele vá fazer isso no segundo candle, no candle 2, tá? Até porque a gente vai entender como esse cara vai estar trabalhando daqui a pouco, tá? Então, o seguinte, ele é a retração da baixa. Ele não está impulsionando nenhuma alta aqui, não. Primeiro, ele está retraindo. Aí, se a gente for olhar para o exemplo 2, vou eliminar o 1 aqui por enquanto. Se nós olharmos para o exemplo 2, ele está trabalhando a fibo de alta. Está continuando uma retração da alta. Simples assim. Não embola a tua cabeça com ai, não sei o quê. Ah, existe um não sei o quê aqui. Não, cara, é só isso aí. Aceita ou simples, pelo amor de Deus. É só isso. Ele está retraindo. Esquece esse cara aqui. Ele está retraindo. Ele é a continuidade. Ele abriu aqui, ó. É o primeiro candle. Agora estou no exemplo 2. Ele é a continuidade da retração de uma alta. Ah, mas Davi, ele está no fundo histórico. Ele está retraindo. Está retraindo. Bota assim na tua cabeça. Fica muito mais fácil. É só entender assim, dessa forma. E aí, vamos simplificar, gente, a mente que fica mais fácil. O básico resolve. Pronto. Então, eu já sei aqui o que o gatilho, ele pode, o primogênito pode ser gatilho ou não, não necessariamente. E nem o gatilho em si, ele não pode ser o primogênito, se ele não for o próprio primogênito. Se for
O quinto gatilho lá não, ele é só gatilho. Ele não vai ser primogênito. Como eu já falei aqui. Aqui, naquele exemplo lá. Um, dois, três, quatro, cinco. O cinco vermelho aqui, ele é só gatilho. Primogênito é quem é o primeiro de cada tempo gráfico. Vamos lá. Agora vamos trabalhar aqui o que eu mais quero que você pegue. A estrutura. Eu já falei que a estrutura ela é baseada em quê? Nos gatilhos internos e nas fibras rompidas. Como seria isso? Olha esse cara aqui. Vamos olhar para o exemplo aqui um, tá? Esquece o 2 aqui por enquanto. Deixa eu só diminuir essa seta aqui. O exemplo um, ele pode ainda continuar, pessoal, a retração da fibra, prestem atenção, da fibra vermelha. Por quê? Porque dentro desse candle de 10 minutos, pode haver uma falha de impulsão nos seus tempos menores. O que seria isso? Dentro desse candle, vou deixar de laranja aqui mesmo, para vocês enxergarem. Ele pode estar fazendo a teoria de Dow. Teoria de Dow aqui, ó. Interna. Jogando para cima. E toda e qualquer descidinha aqui pode ser já a famosa. Vou desenhar aqui, ó, mas eu desenho aqui, ó. Essa descida aqui são esses canos vermelhos. Essa subida é esse cara verde. E a descidinha aqui que eu vou botar de outra cor, as descidinhas aqui, ó, pode ser já a falha da impulsão na região de 50% da onde? De que candle? Do verde. Que verde? Esse verde. E aí o preço continuar a subir. Por quê? Porque ele bateu ou no gatilho interno de defesa da alta ou em uma fibra rompida que esse cara aqui, ó, fez dentro dele mesmo. As fibras rompidas pode ser dentro do próprio candle ou fora. O que seria fora? Esse candle aqui rompeu uma fibra. Calma que você vai ver isso todinho no gráfico. Eu vou mostrar tudo isso no gráfico. E aí, a gente vai entender o quê? Que esse cara aqui pode, ó, o segundo candle de 10 minutos já pode dar continuidade para trazer até aqui. Mas calma aí, Davi. Se eu olhar, prestem atenção nessa informação. Se eu olhar para o tempo de 10 minutos, se eu olhar para o tempo de 10 minutos e o nosso amigo continuar a subir, a subir, a subir e bater lá, isso quer dizer que ainda no tempo de 10 minutos, no gráfico de 10 minutos, é uma retração. Mas, se lá nos 5 minutos eu já tiver um candle negativo aqui, ó, esse candle em cima da estrutura do primogênito já pode ser a impulsão dessa baixa. Por que isso, Davi? Por que isso? Porque a baixa está aqui, ela está tentando fazer em algum time. Lembra que o 10 minutos é macro ainda? O mercado está iniciando, pessoal. Aqui vocês já começam a ter noção. Calma aí, eu não preciso esperar 60 minutos fechar. Porque o Davi já está me ensinando a operar o início do mercado. Isso na primeira semana de curso. Eu não vou te ensinar lá na última. Na última, filhão, é tipo assim, é querendo que você renove. Para zerar de novo. Cara, eu quero que você, ó, já entra com o pé na porta. Chega de ficar enrolando. Ninguém quer mais isso. Já são 8 anos aí. Eu fiquei 8. Tem gente aí que tem até mais tempo que eu.
Então, pô, vamos parar de encher linguiça, vamos falar o que é certo, o que é rentável. Então, aqui, uns 5 minutos em cima da estrutura desse cara, ele já pode, eu não estou dizendo que estou dizendo que já pode ser a falha da impulsão dessa baixa. Independente se o dia é vendedor. Mas o dia atual está querendo jogar para cima. Então, esse candle aqui nos 5 minutos, né? Esse candle aqui, ó, ficou verde, mas esse primeiro candle desse cara aqui ficou vermelho. E aí ele tá jogando para cima. Calma que você vai ver isso no gráfico com muita tranquilidade. Vai entender com muita calma lá. E aí, ali já pode ser, galera, a nossa entrada. Porque o preço quer subir. Quantas vezes você viu o preço abrir com gap lá embaixo e ele só subir? Quantas vezes? Porque ele não faz a falha da alta. Ele tem que jogar aqui embaixo, ó. Aqui embaixo. Confirmar. Aí pronto, mudou a polaridade. Enquanto não fizer isso, não, vá com preço. Siga o primogênito de cada tempo gráfico fechado. Porque é ele que está dando a direção. É ele. E aqui você não vai ficar batendo em retrações. 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 Cara, você vai pegar 1.000 pontos. Hoje mesmo, vocês viram a imagem que eu mandei lá? Eu peguei lá, surfei aquela onda toda, pô. Surfei tudo. É isso que eu quero que vocês façam. Aprenda a olhar para quem manda no gráfico. Quem manda no gráfico são os famosos primogênitos. São os famosos fechamentos. E aí aqui já pode ser a nossa famosa impulsão, né, dentro dos 5 minutos. Já pode ser a impulsão para vir aqui mesmo, ó. Porque no 5 minutos, mas no 10 minutos tá todo mundo verde, ó. 10 minutos tá todo mundo verde. Se eu olhar para o 10 minutos, é retração. Se eu olhar para os 5 minutos, opa, pode ser já a impulsão, porque só vai ser impulsão quando houver falha de quê? Só vai impulsionar a alta que eu estou falando, ó, a alta aqui, ó, esse cara aqui impulsionando essa alta, quando houver uma falha de impulsão de algum movimento. Aí ele volta 100% mesmo. Claro, sempre vai estar ali tendo alguns pontos de parada, mas ele já pode já estourar o topo, como estourou hoje. Eu falei pro nosso amigo Lislano, lá na sala hoje. Falei, Lislano, o alvo é o topo, filho. Ele, caramba, é sério? É sério, cara. Ele vai encebar aí, o Sebasai. Vocês vão entender o que é o Sebasai, né? Que é o gráfico que fica encebando, 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 é o Sebasai, né? Mas depois eu vou contar a história do Sebasai no momento propício. E aí, o que acontece? Vamos ver aqui como é que tem aqui, ó, a estrutura do gatilho interno, né? O gatilho primogênito tem a sua estrutura, dentro da sua estrutura do primogênito, é o gatilho interno. Ele deixa seus gatilhos de proteção. Estrutura é a proteção. Se o candle é positivo, ele deixa estrutura de defesa para não cair mais. Então ele para ali. O que é isso? Vamos lá. Vamos colocar aqui. Não falem aí, deixa mutado, por gentileza, hein? Ó, digamos que isso aqui seja um gatilho, né, do 30, um gatilho do 30. Esse é um gatilho do 30, mas também o 30 é um gatilho. Botando aqui, isso aqui é um 10, né? E aí o nosso amigo aqui, ó, veio e bateu aqui. Pronto, isso aqui é uma estrutura, que é o gatilho. E aí, se eu tiver uma fibra aqui, ó, se eu tiver uma fibra aqui, ó, que ele rompeu, a fibra de movimento rompeu essa outra aqui, ó, também é uma fibo, esse aqui é o 30, né? O início do dia, esse aqui é o final do dia anterior. E ele rompeu, então ele rompeu aqui. Eu tô só supondo que esse candle aqui é uma fibo já, tá? Tô supondo aqui, mas aí tem fibo lá embaixo, ó. O mercado abriu aqui.
Aí jogou para cima. E aí pronto. Abriu com gap e tal. Enfim, eu vou mostrar isso aqui para vocês. Vamos para lá, porque é o que importa, é lá. Vamos lá, galerinha. Selecionei aqui alguns pontos para mostrar para vocês. É o seguinte, eu tenho aqui um mercado, né? Um mercado que está retraindo esse ponto aqui. Mas olha aqui, olhando para o 30 minutos, olhando para esse tempo de 30 minutos, eu já tenho uma possível falha de impulsão, várias falhas de impulsão aqui. Calma, isso não, só estou querendo didaticamente, ó, possível falha de impulsão, ó. Pá, falha de impulsão de novo, da baixa, tá? Dessa baixa. Tá aí, não consegue, gente. Se é para impulsionar isso aqui, tem que jogar para baixo, cara. Não adianta. Não adianta. Aí você vai parar de ficar caçando venda. Porque tá no 50% da venda. Cara, vocês têm que parar com isso, porque é ensinado errado. É ensinado de forma a você raciocinar de forma engessada. Ah, não, é 50%, isso aqui é coisa, isso aqui vai cair, porque fez um fundo duplo, um topo duplo no 50%. Cara, não. Enquanto não quebrar a estrutura, não evoluir para dentro, meu amigo, você vai ficar batendo contra o mercado e vai perder as oportunidades que ele está te dando. Ele só está vindo buscar. Aí é o que eu falo na mentoria passada, eu falava, ainda falo, né? Quem está aqui com a gente, você já sabe que isso aqui é o melhor ponto para você comprar, pô. Vai com ele. Ele só está falando assim: olha, eu vou lá buscar os alunos do Davi, que eles sabem que o mercado está fazendo. Aí, volta para cima. E aí você fica aqui, ó, caçando compra. Cara, esse mercado poderia ter estourado. Mas estourou quando? Estourou no dia seguinte. E aí vamos olhar o dia seguinte. Olha quanta falha de impulsão em cima de estrutura, galera. Aí o mercado vai e me abre aonde, galera? É lindo. Aqui, pessoal, o pessoal que estava hoje na sala, era isso aqui que eu queria. Tá vendo aqui, ô Marcão? Se ele fizesse isso, eu tava comprando aquele micro lá, entendeu? Sim, sim. Não faz diferença? Eu não entrei por causa daquele exercício. Exato. Então, assim, aqui já vai pegar tendência. Aqui já vai. Hoje não dava para acreditar muito naquela tendência, não. De alta, né? Não dava. Tinha que esperar um pouquinho melhor, um, um movimento melhor. Foi o que a gente esperou e pegou. Pegou a alta, bateu todo mundo na meta na alta. A venda veio rasgando, não deu para pegar. Mas depois a alta também foi embora, mas eu peguei aquela alta lá. Enfim, vamos ver aqui dentro desse 30. O que está acontecendo aí? Eu quero saber dentro do primogênito. Pessoal, essa aula aqui já é um exercício para você fazer. Preste atenção nisso aqui. Isso aqui já é um exercício, tá? Já é um exercício. Preste atenção. Então é o seguinte. Aqui eu tenho o quê? O que que eu tenho aqui? Eu tenho 30 minutos. Eu quero saber por que que esse outro aqui subiu. É isso que eu quero saber. Por que que esse 2 aqui continuou subindo? Poxa, eu quero entender essa bagaça. Vamos para onde, pessoal? Vamos para o 15. 15 minutos. Opa, 15 minutos. Olha aqui o candle de pullback. Galera, esse aqui é o candle de pullback. E esse cara aqui é um fechamento do 60. Porque eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4. 60. Vamos olhar para o 60 lá e vamos olhar o que que ele é diante da Fibo. Se ele é gatilho ou não. Primogênito ele é, mas vamos ver se ele é gatilho? Vamos entender? Opa, ele não é gatilho, mas ele é primogênito. Por quê? Porque ele é primeiro dos 60. Acredito que já entenderam isso. É porque eu vi que teve uma galerinha, umas 3 ou 4 pessoas que erraram isso. Erraram e erraram bem, né? Vamos falar que foi feio, mas que foi bem.
Então, aqui, o gap é gatilho. Pelo 60 é gatilho. Então, eu uso o gap com base no 30, somente. Olha lá, no 30 também é gatilho. E o primogênito, que é o primeiro 30, que é o primeiro 60, ele é kendo de continuidade. Atenção aqui na informação que eu vou passar. Galera, se eu tenho um kendo de pullback, eu tenho um kendo de pullback, onde o primogênito não é gatilho, cara, cuidado com as compras a favor desse cara. Por que isso, Davi? Porque o gatilho, atenção, preste atenção de novo, vou repetir. Quando o primogênito de cada tempo, ele não é o próprio gatilho do dia, né? Ele é o primogênito do 10, mas o 10 aqui, se eu for olhar ali, ele não é gatilho. O gap é gatilho, ou o gap também é quilo de continuidade. Opa, cuidado, cuidado. Olha aqui, ó. O gap não é gatilho, mas esse cara aqui, ó, 38, ele é o gatilho. De quê, pessoal? Da pernada, da pernada toda. É o que startou a pernada. Então, cuidado com compras quando acontece isso. Por quê? Porque a proteção está onde, pessoal? Da pernada, dessa pernada aí. Não está aqui, ó? Tá aqui, ó. E se passar daqui, tá lá no gatilho. Cara, aí você comprou aqui. E o mercado tá descendo, filho. Foi o que aconteceu hoje. Por que que esse mercado caiu tão violento assim? Porque o gatilho estava lá embaixo. Porque o primogênito, que era o 120, não era gatilho. E aí? Aí você vai ficar segurando porque você é o bonzão? Não, porque você não está entendendo que, meu amigo, o gatilho está lá embaixo. Ele falhou para retrair mesmo a fibra e para depois voltar. E aí você tem que tomar cuidado com esse cara aqui. Por quê? Calma aí, o nosso amigo aqui não é gatilho. Então, como é que eu volto? Aqui que vem o pulo do gato. E é a nossa aula. Como é que eu volto para, para a nossa alegria? Como é que eu volto para cima? Porque o 60 fechou se autorretraindo. O 60 fechou se autorretraindo. Aí aqui eu quero trazer alguns pontos muito importantes, que são da aula, das aulas, né? Das aulas gravadas. Deixa eu só abrir ele aqui. Abrir ele aqui, ó. Para a gente traçar aqui alguns pontos. Do... Aqui, ó. Aqui vai ser a sequência do pullback da Fibo, essa retração, né? Sequência de pullback do próprio 60, que é o quê? É a retração do próprio 60, ali no caso. Em qual Fibo estou atualmente, para onde devo ir? O que que é isso aqui? Eu estou só pegando para a gente bater bastante nas estruturas, porque é a estrutura que manda no negócio, né? Para onde devo ir? Qual fibra eu estou trabalhando? Essa fibra aqui, ó, ela está trabalhando qual? Essa aqui. E para onde eu devo ir? Eu devo ir para cima. Eu devo ir para cima. Mas, como o primogênito não é gatilho, que a gente já entendeu isso, esse cara pode descer mais um pouco. Aí a retração, galera, ela se torna um pouco ilimitada. Por quê? Porque a proteção está lá embaixo. E aí, quando que quebra de fato essa proteção? A gente vai ver já já. Fiquem tranquilos. Que eu vou trazer outro ponto aqui, ó. O contexto de retração, olha só, contexto de retração versus impulsão do movimento atual. Em qual eu estou? Opa! Qual que eu estou aqui, pessoal? Eu estou na retração desse movimento atual aqui, ó. Esse 4 aqui, que é o fechamento do nosso amigo 60, ele se autorretraiu. Opa, então eu estou na retração do 60. O amigo 4, que é gatilho, esse 4 vermelho, ele é gatilho, mas é o fechamento do primogênito 60. Então, calma aí.
Não é que o 60 é gatilho, só porque esse 4 é gatilho. Não. O 60 é primogênito, e olhando o tempo do 60, eu vejo que lá no 60, ó, o gatilho é o gap. Mas se eu for botar no 15 minutos aqui, ó, ele deixou uma retração. Ele fechou no candle 4, pelo 15 minutos. Poxa, para voltar, ele tô trabalhando a fibra de alta. Ele está retraindo a fibra de alta. Também erraram essa pergunta lá. Erraram feio esse negócio, né? Feio não, erraram o bonito, né? Mas vai cair por terra isso aqui agora. Então ele está retraindo a fibra aqui de movimento, e fibra de movimento é a partir de 2 candles. Não, isso aqui é fibra de gatilho. 1 é gatilho. 2 já é fibra de movimento. E aí, para voltar para cima, qual o momento que eu estou? Em que fibra eu estou? Eu estou na retração da fibra de alta. Então eu tenho que jogar para cima. Agora vamos outro ponto aqui. Outro ponto aqui, ó. A falha da impulsão. Quando vai, olha só, isso aqui é top demais. Essa aula aqui, ó. Falha de impulsão que vai no 100%. E aqui não vai no 100%. O que que é isso? O que que é isso? É quando aqui, ó. Aqui ele não foi no 100%. Vou só pegar um ponto aqui, ó, para vocês entenderem. Ponto bem simples mesmo. É isso aqui, ó. Ó, bem, preste atenção só nesse movimento. Eu tenho uma fibra de movimento aqui. Essa retração veio no 100%, pessoal. No 100%, a retração dessa fibra verde veio no 100%. Aqui eu tenho uma fibra de movimento. Ela não veio no 100%. Porque alguma defesa está aqui, nos tempos menores. Alguma coisa está segurando para jogar. E por que que ele não vem no 100%? Se está segurando, é o quê? Qual o nome do cara que está segurando? É gatilho, pessoal. Ou fibra rompida. Tá entendendo? Fibra rompida. Beleza? Fibra rompida. Alguma coisa tá querendo jogar para cima. Aí sim, aí você começa a, opa, então não vai no 100%. Então esse tema aqui é importante assistir. Aí não vou falar de padrão de falha. Pontos de parada. O que que é pontos de parada? É o gatilho e é a fibra rompida. Vou falar do PIF daqui a pouco. Vou falar do PIF daqui a pouco. E aqui já é o exercício assim. Beleza, até aqui, eu vou até aqui hoje. Até aqui hoje, junto com a estrutura. Que é o PIF. Eu vou falar do PIF, porque hoje já é a terceira aula. Amanhã eu quero pegar firme nessas informações, porque na semana que vem a gente já vai entrar no mercado ao vivo. E outra coisa, no mercado ao vivo, se você não entendeu ainda, meu amigo, faz o seguinte, entra só na conta demo, tá? Não se exponha, não apresse o processo. Tenha paciência, vai dar tudo certo. Eu fiquei um ano, pessoal. Depois que eu voltei a estudar, eu fiquei um ano só no simulador. Um ano. Então, assim, foi um aprendizado. E operando com um contrato. Então, foi assim, eu respeitei. Eu falei, cara, dessa vez eu vou respeitar. Dessa vez eu vou. Cara, doa quem doer. A mão coçava para botar o dinheiro lá. Eu só botava o dinheiro lá para pagar a plataforma, que ela tinha que pagar dar o clique. A minha meta era R$ 2. R$ 2 a minha meta. Um ano fazendo R$ 2. Quando eu fui ver, eu já estava com quase 200, R$ 250. Todo dia fazendo R$ 2. Todo mês ali. Às vezes eu fazia 5, 10. Quando eu fui ver, eu estava com R$ 250. Aí foi o pontapé ali, deu tá. Já começando a operar pelo menos uma vez por dia ali, uma vez por dia, né? 2 vezes na semana, 3 vezes. Então, assim, foi um aprendizado. Eu me dei eu respeitei o processo, tá?
Eu respeitei o processo. Então é o seguinte, eu vou te orientar a respeitar o processo também. Aí, o que que acontece? Vamos agora entender aqui ó, que fibra eu estou, para onde eu vou, né? Que é um tema aí da aula ali. Para ir para cima, eu tenho que quebrar o candle de pullback. Galera, candle de pullback é o candle que está retraindo um determinado movimento, uma determinada fibra, ou o determinado primogênito. Esse 60 aqui foi fechado. O 60 foi fechado. E aí, o 60 fechou, beleza, tudo bem, tudo jóia. E o que que aconteceu? Vamos voltar para o 60? Não sei. Por quê? A proteção está aqui, ó. Eu tenho que olhar nos tempos internos. Para voltar para o 60, quem é que tem que ser quebrado? E aí, agora a gente vai vir falar para a gente olhar para dentro desse cara aqui, eu vou falar da quebra, né? Que ontem eu acabei não falando tanto da quebra. Se eu tenho esse 15 minutos, vou desenhar de forma bem simples, pessoal. Bem simples. Prestem atenção. Eu tenho 15 minutos. Então, eu tenho, no mínimo, se eu for olhar para o 5, 3 candles de 5 minutos. Eu vou botar um padrão bem simples aqui, mas não, ele é variável. Ele é variável. Às vezes, o gatilho de proteção, como eu já falei, é dentro dele ou uma fibra que ele rompeu. Então, ele está pegando um gatilho de outro candle, tá? De outro candle. Mas eu vou desenhar aqui de forma bem simples. Pegue a informação do bem simples e joga isso para os mais complicadinhos ali, que o mercado ele é dinâmico, ele vai variar de acordo com as posições do candle, porque é um quebra-cabeça. E aí é o seguinte, eu tenho aqui, ó, 3 candles de 5 minutos. 3 candles de 5 minutos. 3 candles de 5 minutos. Nosso amigo aqui 5 minutos, 3 candles de 5 minutos. Novamente. Para quebrar aquele 15, aqui é um 15 minutos na soma desses 5 aqui, tá? São 3 candles, formou 15 minutos. Nosso amiguinho aqui, ó, quebrou 5 minutos, quebrou 5 minutos. Davi, a quebra é no mesmo tempo gráfico? Não necessariamente. Muita calma. Não necessariamente. Preste atenção. Então, essa quebra aqui é a quebra que a gente mais almeja, pessoal. É a delícia do mercado. Quando ela acontece, meu amigo, você tem que comprar ou você tem que vender. Meu Deus, faça isso. Faça, porque o candle de pullback está confirmando que ele é um candle de pullback. Esse 15 está confirmando com essa quebra dele. Meu Deus, me compre. É isso que ele está fazendo. E aí, você vai lá e compra. Lembrando, de novo, vou botar aqui. 5 minutos. 5 minutos. 5 minutos. 5 minutos. Esse carinha aqui, que eu estou desenhando aqui, pelo amor de Deus, é o 15 líquido, é o 15 negativo ali, tá, gente? É esse 15 aqui, ó, que eu estou desenhando. Então, para quebrar ele, para quebrar o 15, esse 15 minutos, eu tenho que ter um gatilho ganhando o gatilho. Pode ser o gatilho do próprio 15? Pode ser. Às vezes ele vai deixar. Mas às vezes ele não vai deixar esse gatilho aqui, cara. Às vezes o gatilho não é nesse 15, é no outro tempo lá, ó. Mas ele deixou algum gatilho lá, ó. Às vezes é aqui, ó. Ó. Às vezes ele tá aqui, ó. Aqui, ó. Às vezes ele tá assim, ó. Aí você não é esse cara, é esse cara aqui. Então já quebrou. Opa! E vou apagar até esse aqui para não gerar ruído. Pronto. Esse cara aqui faz parte desse cara aqui, digamos. Do outro 15, do outro tempo. Que é a retração do outro candle. Mas aqui é o gatilho. Então esse cara que está com um asterisco aqui, que eu vou botar agora, ele não faz parte do nascimento do nosso amigo 15 lá.
Mas ele é referência nessa pernada. Ele é referência. Vai fazer o quê? É o que o mercado está te proporcionando. E, Davi, mas e se tiver um afibo? Eu vou botar aqui agora. Ó, se tiver isso aqui, ó. Estou colocando aqui uns desenhos de algumas coisas aqui. Vou levar os dois tempos aqui, hein? E o terceiro a gente tira dúvida. Olha aí, pronto, cara. Ganhou a fibra de todo mundo, galera. Vou até diminuir aqui, ó. Até diminuir aqui, ó. Pronto. Olha que coisa legal. Ganhou aqui também, ó. Bacana. Galera, tá voltando pro 60. Já tá voltando. Então ele tá confirmando que o nosso amigo 15 é um cano de pullback. E a gente vai pensar numa possível compra. E como é que a gente. Esse aqui é o primeiro exemplo, e é o que eu mais quero que aconteça, mas ele não acontece. Direto, ele não acontece. O gráfico não fica dando as coisas de bandeja pra gente, galera. Não fica, tá? Não fica. E aí, o que que vai acontecer aqui? Eu vou desenhar agora o outro exemplo, que é o que mais acontece. Tô te jogando na guerra, já sabendo o que vai acontecer. Já sabendo o que vai acontecer. Ele vai fechar aqui, galera. Gente, vamos lá. Esse é os 5 minutos. Não ganhou. Os 5 minutos não ganhou. Mas tá vendo esse paviozinho aqui, ó? Esse pavio aqui? Esse pavio aqui, possivelmente pode ser um 3 minutos. Aí eu vou desenhar um 3 minutos aqui, ó. Olha só, vai fazer uma confusãozinha aí, mas é o que o gráfico faz, tá? É o que o gráfico faz, ó. Aí o 3 está aqui, ó. Ó. O 3 está aqui. Cadê? Vou desenhar ele maiorzinho aqui, ó. Porque o 5 e o 3 geralmente não fecha junto. O 3 está aqui. Perdão. Porque ele não vai romper, ele não vai. Aqui, ó. Eu vou botar aqui, isso é o 3, tá? Positivo, hein? Simbolizando um verde. Aí o outro, 3, tá aqui assim mais ou menos, ó. Tá aqui assim mais ou menos. Esse é um outro 3. Perdão, deixa eu só botar aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Porque não é isso que eu quero desenhar, não. O que eu quero desenhar é a estrutura. Aqui é um 3. Que é mais ou menos dentro. Ele fecha, às vezes, antes, né? Fechou um 3 aqui, ó. Opa, vamos lá. Agora sim. Agora eu vou pegar aqui, ó. É daqui, ó. Esse é um 3. Fechou aqui. E esse 3 tá assim, ó. Esse é tudo 3, tá? Aqui é um 5. Aí o 3 tá aqui, ó. Foi lá em cima, o 3. E o outro 3 veio e fez isso aqui, ó. Fechou aqui assim, mais ou menos. Que aí fechou esse amigo 5 aí depois. Por que que eu tô falando isso? O 3 e o 5? Porque o 3 e o 5, às vezes, ele não fecha igual. Preste atenção. Não fecha igual. E aí, se você olhar para os 5 minutos, não tá dando compra para você. Mas se você olhar lá no 3, ele já está em pullback de alta. Lá no 3, para jogar para cima. Para continuar, né? Você, cadê? Deixa eu botar mais 10 minutos aqui. Para ele continuar o quê? A voltar para o 60. Esse carinha aqui que eu tô falando. Ó. Esse carinha. Aí é o segundo exemplo que eu estou querendo falar com você. Agora, olha esse cara aqui, no 3 minutos. Vou botar desenhado aqui, ó. Escrever, ó. Escrever aqui, senão pode embolar, né? É o 5, é o 3, é o 3 e é o 3. Aí no 3 minutos, ele tá fazendo pullback de alta, pessoal. Tá fazendo pullback de alta. Mas no 5 não. O 5 ele fechou abaixo.
O 5 ele fechou abaixo. E aí, consequentemente, vamos botar que esses dois, três aqui, fechou um outro 5, tá? Fechou um outro 5 aqui, ó. Vou supor aqui que fechou um outro 5. Esse outro 5 tá aqui, ó. Positivo, ó. Tá aqui, ó. Fechou assim. Lá em cima, ó. Também não rompeu, né? Também não rompeu. Ó, caramba, o 5 não tá rompendo. Consequentemente, fechou o 10 agora aí. Sem rompimento, né? Fechou um 10 aí, sem rompimento. E aqui é um 5. Consequentemente, fechou um 10. Olha só, é assim que vai a condição gráfica. Não vai ser moleza, não, tá? Não pensa que vai ser lindo, igual quando a gente é criança, o Natal, não, tá? Que a gente acha que o Papai Noel vai chegar. Não imagina isso, não. É a guerra. O 10, né? O 5 aqui, os dois 5 que fechou o 10, está abaixo da estrutura. Mas o 3 lá já está jogando para cima, para o back de alta. Então, o nosso amigo 10, internamente, ele fechou com o pullback de alta. Caramba! Ele fechou com o back de alta. Cara, é compra, porque ele está voltando para cima. Tá voltando. E aí, para voltar, olha para esse candle aqui, cara. Gente, esse candle que voltou, ele já não pode ser, olha só, já não pode ser a falha da impulsão em cima da estrutura que o próprio 10 está deixando também no seu fechamento. Esse aqui é o mais difícil de você identificar. Porque é bonitinho quando o gatilho ganha gatilho. Tá, é visível, é lindo. É tipo a menininha dos olhos. Mas quando acontece esse bolo aí, que eu sei que a maioria tá não entendendo, não está entendendo nada, é esse bolo aí que já está mostrando para você na falha da impulsão daquele 3 vermelho ali, que você já pode comprar. Porque o 10 já está em pullback de alta. Por mais que ele fechou abaixo ali. Mas ele está em pullback de alta. Então vou acreditar no que o 10 está falando a favor do 60, porque o 60 fechou só se retraindo. E, meu amigo, esse cara aqui, ele está fazendo a falha de impulsão da fibra em cima da estrutura que o próprio 10 deixou. Então, é esse nível aqui que é o mais difícil. E é esse nível que apresenta para você todos os dias e você perde algumas entradas. Aí você, caramba, eu não sabia. Caramba, o mercado foi, eu não acreditei, mas lá nos 5 minutos ele não rompeu, lá não sei do que não rompeu. Mas aqui você já está vendo que ele já está em estrutura para voltar para o 60. Mas o 10 fechou abaixo, mas ele está querendo voltar para o 60. E aí você vai comprar aqui? Não, você vai quebrar esse cara aqui. Aí sim, vai ter que ter o gatilho ganhando gatilho. Aí é o bonitão que você quer. Aí sim é o bonitão que você quer. Não precisa do PIF, não precisa da contagem. Não precisa da contagem. Eu vou falar sobre a contagem. E aí o que que acontece aqui? Vou encerrar aqui no esse desenho. Vamos olhar o exemplo. Eu quero mostrar o exemplo, que o exemplo vai ser mais didático agora. Para voltar para cima, ele tem que quebrar esse candle aqui. Para quebrar esse candle, existe duas maneiras. A mais fácil é a que eu desenhei, é o gatilho ganhando esse gatilho aqui, ou fazendo o quê? Falha de pullback em cima dos gatilhos, que é o quê, pessoal? Que é essa aula aqui, ó. Aula 9. Às vezes ela não vai lá. A falha da impulsão, às vezes, não vai no 100% de uma fibra. Mesmo sendo micro, tá? Vamos ver ali, ó. Se eu estou no 15, eu jogo por 5? Não, eu jogo para o 10. E assim você vai fazer o exercício. Pronto, estou no 10 minutos aqui. É isso mesmo? É esse mesmo. Tá, é esse mesmo. Estou no 10 aqui, ó. Pronto. Olha aqui onde é que fechou o nosso amigo 60, galera. Olha aqui, ó. Fechou o nosso amigo 60 aqui, ó. Nesse 10 aqui.
Beleza, vou para o 5. Olha o que que eu tenho aqui, pessoal. Preste atenção. Eu tenho uma fibra de movimento aqui, ó. Só que o nosso amigo 10 aqui, ó. Isso aqui, galera, olha que coisa linda. Isso aqui muita gente tá vendendo. Por quê? Porque é falha de impulsão, ó. Tá? Foi falha de impulsão aqui. E esse cara tá confirmando para cair. Muita gente está querendo vender aí. E não é isso, pessoal. Esse cara não quebrou estrutura, pessoal. Só vai quebrar estrutura abaixo desse ponto. Você vai parar de ficar comprando falha de impulsão. Ah, mas esse cara aqui foi passado para você que esse cara aqui é a confirmação da falha da impulsão. Não é. Enquanto não quebrar a estrutura da falha da impulsão, galera. Então ainda é alta. Se você começar a olhar nessa perspectiva e parar um pouco de clicar, vai se dar bem pra caramba. Para de querer comprar aqui, vender aqui, comprar aqui. Cara, compra abaixo de uma estrutura. Ele vai voltar até lá no teu ponto, mas esse cara já jogou aqui, ó. Aí, meu amigo, qualquer falinha aqui, ele vai voltar com tudo para você, porque ele vai falar, olha, eu quebrei a estrutura, eu só vou lá em cima buscar os alunos do Davi e vou descer com tudo. Ele vai fazer isso. Ele fala isso pra gente aqui no dia a dia. Aluno Davi, Davi, aí, vou lá, hein? Te buscar, hein? Pronto. Aí a gente vende, adiciona aqui. Cara, é uma coisa linda, né? E aí, o que que a gente está esperando agora, pessoal? Se a gente olha para o 15 minutos, se nós olhamos para o 15 minutos, tá bonito ou não tá esse movimento aqui? É ou não é esse movimento para jogar para cima? Tá vindo, mas lá no 10 tá uma zorra. Lá no 10 tá uma zorra. Você vai olhar sempre para o movimento mais limpo. Se aqui no 10 está embolado e você não consegue fazer decifrar o movimento, você vai olhar para um tempo acima, porque quanto mais acima, melhor vai ficar a sua leitura. Se você olhar mais para baixo, é uma confusão. É como se fosse assim: você está dentro do Titanic. Aí lá no Titanic são vários vagões lá, né? Tu pode ver que no filme o pobre está aqui embaixo, é uma zorra aquilo lá. Aí lá em cima, lá, ó, é tudo bonitinho, tudo limpo, sem rato. Lá em cima. Ah, cara, isso é preconceito nada, é a vida. A vida é essa aí. O rico tá aqui, ó, bonitão, ó. Todo mundo organizado, bonitinho. Agora, quanto mais você olhar para baixo, mais fundo você for descer na sociedade, pobreza, miséria. Você vai ver, é isso aí. Mesma coisa é o gráfico, galera. Quanto mais fundo você for olhar para baixo, você vai ver uma zorra. É isso aqui, ó. Olha aí, 10 minutos, olha aqui a zorra. Agora joga para cima. Joga para cima para tu ver. Joga lá no 30. Aquela zorra, como é que ficou bonitinha. Porque é o maior. O maior tá mandando. Então, essa analogia que eu tô colocando aqui é para você entender que quem manda no gráfico são os grandes, não são os menores. Se fosse menor, eu, CPF, tava rico. E eu tava mandando num cara que é banco. Então não é assim. Tubarão manda no mercado. Quem é tubarão? Os maiores. Então, quem são os maiores aqui? No tempo gráfico? 30, 60, 120, 240. E aí, vamos lá para o 10 minutos. Vamos para o 10 minutos aqui. 10 minutos, está aqui, ó. Bagunça, tá uma bagunça. Não tá dando uma certa leitura bacana. Mas eu tenho que quebrar esse cara aqui. Beleza, vamos ver. Porque o 60 se retraiu. Opa, até o momento ainda é alta. Meu amigo, é alta por quê? Só vou começar a pensar na baixa quando ganhar isso aqui, meu amigo. Porque até aqui, nessa fibra, é alta, ó. Até aqui é alta. Beleza. Vamos para o 5. 5 minutos. Opa! Agora começou a brincadeira. Olha que coisa linda aqui, galera. Vê se eu não tenho um gatilho ganhando gatilho aqui. Hein? Eu não tenho aqui uma quebra? Olha o Kendo 12. O Kendo 12 é o fechamento do 60. Fechamento do 60. Não está aparecendo o meu contador aqui porque está muito longe. Ele só aparece
em 2 dias. Senão o gráfico fica muito pesado, né? Então aqui, ó, olha só que legal. Aqui ele tá, ele tá o quê? Ele tá fazendo a quebra. Já já vou dar a voz aí, todo mundo aí. Tô sem pressa. Aí, vamos lá. Pô, você sabendo disso. Mas, Davi, calma aí. Você tá me falando que esse 5 quebrou o movimento daquele 15 lá. Quebrou, pô. Olha aqui, galera, ó. 60, que é o 15, ó. Olha que bonitinho. Igualzinho o desenho que eu fiz aqui, ó. Igualzinho. Olha aqui. Galera, olha. Isso aqui é lindo, meu irmão. Cara, se você não comprar, eu tô comprando. E a pessoa que tá costurando com a gente aqui tá comprando. Aqui, ó. Já bateu tua meta. Antes de 11 horas, pessoal. E aí, beleza, só com uma informação bonita. Pelo 15 aqui, pelo 30 fechado, a gente também já bateria, né? Já bateria aqui também. Mas calma, muita calma nessa hora. Eu quero pegar o simples, porque o simples vai te gerando expertise pro complicadinho que ele vai montar, mas ele não vai te pegar. Ele não vai, não te engana. Mesmo que você tome stop, ele não vai ficar te enganando mais. E aí aquele, olha, cara, que legal. Quebrou o 15 lá. Bacana. É no tempo gráfico, no mesmo tempo gráfico, Davi? Foi no mesmo tempo gráfico, beleza. Mas vamos ver o 3. Se o 3 quebrou, se o 3 quebrou ou se o 3 fez estrutura para alta. Vamos ver? Opa! Olha que interessante, meu amigo. Gente, alguém está conseguindo identificar que o 3 fez estrutura? Não é porque ele rompeu aquele 5, é porque olha o que ele fez aqui, ó. Ele levou a onda acima, tanto de uma fibra contrária, quebrando o 15 lá, destroçando ele. E olha o último gatilho. Ah, cara, se você não comprar, galera, com essa informação, não estudar dessa forma que eu estou falando, é sim que você tem que estudar. Procura no gráfico dessa forma. Como é que eu vou voltar para o primogênito? Eu tenho que buscar assim. Tu vai começar a colocar na sua cabeça as informações bonitinhas e quando você for fazer um backtest do gráfico parado assim, rapaz, isso vai dando um estalo na tua cabeça que é loucura. Você tira a ansiedade, você tira o nervosismo, você tira a pressão, você vai tirando, porque o conhecimento vai ter um poder de tirar isso tudo que eu falei. Aqui já foi a tua entrada. Coisa linda. Vamos ver no 1 minuto? Porque de repente no 1 minuto deu até entrada antes. Porque de repente no 1 minuto, aquele Keno que desceu, esse cara aqui é o 15. Lá no minutinho, ó, ele deve ter feito isso aqui. Vamos dar uma olhadinha lá? Por gentileza? Então vamos lá. Olha só, ele não fez bonitinho, não fez, mas ele ficou acima da estrutura. Aqui, olha que coisa linda. Cara, esse dia eu trouxe esse dia porque eu perdi essa entrada, galera. Mas eu falei com todo mundo lá, com todo mundo na sala. Todo mundo pegou aí. Todo mundo pegou. Ó, foi o dia. Ah, não, não. Ah, não, esse dia não. Mas aconteceu isso aí nessa semana aí. Aconteceu isso nessa semana. Semana passada, se eu não me engano. Eu tava esperando um vermelhinho aqui, ó. Sabe quando eu tirei a atenção do gráfico, eu falei, o vermelhinho, vermelhinho. Pô, não, mas já era para ter batido. Aconteceu isso essa semana aí. Pum, bateu. Todo mundo bateu a meta. Eu não bati a meta, fui bater a meta depois. Eu, Davi, bati a meta depois dos meus alunos. Mas todo mundo, caraca, Davi, não acredito que tu perdeu essa entrada, cara. Não acredito, Davi. Caraca. Falei, galera, eu fiquei esperando mesmo o vermelhinho. Aí o vermelhinho deu aqui em cima, eu falei, não vou comprar perto do alvo de proteção, não. Mas é mais ou menos isso. Aí vamos agora para o outro exemplo aqui. Eu quero mostrar o outro exemplo. Deixa eu ver só o tempo. Beleza, dá tempo.
O outro exemplo, deixa eu jogar no 30. E aí a gente vai abrir para as perguntas. Olha aqui. Eu estou pegando só a favor. Tem o 30 ali. Vamos para o 15. Deixa eu clicar aqui, ó, em cima. 15. Beleza. Não tem. Tá vendo que aqui é só subida? Mas vamos ver se lá no 10 tem alguma coisa. Olha aqui, o 10 já tem, ó. Candle de pullback. Eu quero quebrar ele. E ele é o 30. E o 30 é gatilho? Vamos olhar para o 30 lá? Não é pelo 10 que eu vejo. Eu vejo no 30. Pronto, o 30 não é gatilho, mas ele é o primogênito do dia, dentro desse tempo gráfico. Mas o gatilho está aqui, ó. Aí o que eu falo? O que eu falo? Esse é o gatilho. Se o primogênito não é gatilho, cara, cuidado com as retrações. Tem que quebrar a retração. Tem que ter cuidado com isso. Ele tem que mostrar que aquele candle é o candle de pullback. Senão, meu amigo, acabou. Você vai perder a venda. Vamos voltar para o 10. No 10 minutos. Tá difícil o profit, hein? Caramba. No 10 minutos, eu tenho aqui o gatilho aqui de 3 minutos, de 10 minutos, ó, o candle 3, que é o fechamento do 30. O 30 fechou se autorretraindo, né? E aí, nós temos o primogênito 30 se autorretraindo. Eu tenho que quebrar esse cara aqui, que é o candle de pullback. Novamente, como quebra esse cara? Eu tenho dois candles de 5 minutos. Aí, nosso amigo aqui, ó, joga para cima. O branco é vermelho, tá? Só para. Aqui, ó. Pronto, quebrou. Ou o gatilho faz isso, ou. Deixa eu botar em laranja. Ou ele faz isso aqui, ó. Aqui, ó. Uma proteção aqui em cima. Aí ele faz as estruturas para jogar lá em cima, lá, ó. Aí joga lá para cima. Tá? Que esse é o mais difícil de você pegar, tá? E é o que mais aparece, tá? É o que mais aparece. Agora vamos ver nos 5 minutos como que foi. Olha só. Olha aqui, ó. Agora eu quero quebrar esse cara. É ele que me interessa. E o gatilho dentro dele que eu tô interessado. Mas vamos ver se o gatilho dele tá aqui em cima, porque se estiver aqui em cima, não quebra ele gatilho ganhando gatilho, mas quebra ele, ó, na movimentaçãozinha que vai fazer aqui, vai jogar para cima. Vamos ver aqui agora no 3 minutos. Opa, olha só, agora eu quero quebrar esse cara. Vocês estão conseguindo entender? Eu estou jogando para essa imagem aqui, ó. Cadê a imagem? Obrigado, Marcão, pela imagem. Olha a imagem aqui. Tá vendo aqui, ó? Eu estava no 30, fui pro 15, fui pro 10, fui pro 5, fui pro 3. Eu quero quebrar o 3, agora é o 1. Olha aí o olho do mosquito. É sobre isso aqui que eu tô falando. Sobre isso. Agora vamos quebrar esse cara. Vamos lá no 1 minuto. Pronto. Galera, olha isso aqui. Cara, se você não está entendendo o que eu estou falando, a forma mais difícil de entrar no trade é essa aqui. Olha isso aqui. Olha onde está o gatilho. Ninguém foi lá, galera. Mas olha a estrutura que esse cara fez aqui. Galera, é isso aqui que eu quero. Pronto, eu vou comprar. É sobre esse ponto que eu estou falando. Mas acontece isso no 1 minuto? É no 1 minuto que eu tenho que entrar? Não. Desde quando eu começo a, novamente, trazer a imagem para cá. Cadê você? A imagem. Aqui. Se é no 15, quem tinha que fazer isso era o 3, o 5. Se é no 10, o 3 e o 5. Se é no 5, o 3 e o 1. Se é no 3, pelo menos no 1. Pô, é isso, galera. Eu vim escalando a montanha, ó, 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 até chegar aqui no olhinho. Cara, ninguém consegue
explicar assim, porque é muito difícil e leva tempo. E a galera não quer você te levar lá para a próxima mentoria. Eu quero todo mundo virando a chave Nem agora todo nessa. mundo enxerga isso, Davi. Oi? Desculpa, mas nem todo mundo que explica enxerga isso. É exato. Mas a galera quer também te levar para a próxima mentoria. Se você quiser fazer a próxima, é você mesmo, mas eu quero que você vire nessa aqui. É essa aqui que você tem que virar. É essa aqui que tem que ser a última. É nessa aqui que eu quero que você comece a ganhar dinheiro. Eu profetizo isso na vida de cada um aqui. É aqui que você tem que virar a chave. Nessa. Se você quiser virar para a próxima, graças a Deus que você quer manter as inscrições, né, na mentoria da próxima, mas que você esteja ganhando dinheiro aqui. É aqui que você tem que ganhar dinheiro. Aprender aqui, de fato. Na próxima vai ser uma, como diz a dona Marli, caraca, eu só estou reforçando mais ainda o que eu tô aprendendo, que eu já aprendi. É o que o Marcão falou, que o Gilmar falou. Então, assim, são pessoas que são veteranas da próxima, da anterior, né? E aí, o que que vai acontecer? O que que vai acontecer? Essa ficou longa, essa aula aqui, tá? Mas quem vai assistir vai gostar. Então, aqui, olha isso aqui. Por que que eu joguei por 1 minuto? Porque, novamente, traz a imagem. Porque ele caiu, foi caindo até chegar no 3 minutos, que é o 3 minutos que eu quero quebrar. É o 3 minutos que eu quero quebrar. Opa, 22 não. Aqui, ó. Ó, cadê? Aqui, ó. É o 3 minutos que eu quero quebrar. 3 minutos que eu quero quebrar agora. E aí, a quebra desse 3 minutos. Por quê? Porque no 3 minutos, olhando para o 3, eu tenho ausência de gatilho, ausência de defesa. Porque ele é um gatilho só no 3 minutos. Mas se eu jogo para 1 minuto, eu vou encontrar a defesa desse cara lá no 1 minuto. E aí, onde é que está a defesa desse cara? Aqui. Mas se no momento ele fizer isso aqui, cara, vê se esse cara aqui, galera, esse carinha, qual o nome desse carinha? Vou voltar pro 3. Vou voltar pro 3. O 3 é o quê, galera? Retração. É o nome desse cara. Pullback. É uma retração. Então eu quero a falha da impulsão desse cara. Vê se no 1 minuto não foi a falha da impulsão desse cara em cima da estrutura que os candles anteriores estão fazendo contra ele. Meu amigo, é isso aqui. Pronto. Galera, compra, teu stop é aqui e acabou. Ele vai voltar para quem está mandando no jogo. Então é isso. Eu vou encerrar aqui. Vou encerrar aqui. Eu só estou explicando o a favor. Essa aula vai ficar só do a favor. Amanhã vai ser o contra. Amanhã vai ser o contra. Vou pegar aqui, ó. Deixa eu botar no 30 para trazer aqui todo mundo, ó. Esse aqui, ó, contra. Vocês vão entender. Observa que o gatilho, ele é primogênito, mas ele não é gatilho. Pelo 30, ó, ó. Olha aí, ó. Veio caindo. Depois subiu. Mas eu quero. Olha isso aqui, ó. Pode ver que esse cara não é gatilho. O gatilho é o gap. Olha onde foi. Vou explicar. Eu botei amarelo porque tem uma pegadinha aqui. Tá? Eu vou falar sobre isso na próxima aula, tá? Amanhã. Vamos aqui abrir. Vou cancelar aqui a gravação. Te espero lá nas perguntas.